Seja bem-vindo à nossa aula de cronograma capilar e escova terapêutica. Hoje eu quero falar um pouquinho mais a fundo sobre o cronograma, sobre a escova terapêutica, como que eles funcionam. Eu não posso falar de cronograma sem falar da análise. A anamnese capilar, ela é muito importante na vida do profissional. Por quê? Porque através dessa anamnese eu consigo criar o diagnóstico adequado e utilizar os produtos adequados ao cabelo do meu cliente. Por que eu falo isso? Porque existem profissionais hoje no mercado que eles são automáticos. O cliente chegou, ele já vai lavar o cabelo, ele já usa qualquer tipo de produto, ele não sabe o que o cabelo precisa, ele não entende as necessidades do cabelo da cliente e ele usa qualquer princípio ativo, finaliza aquele cabelo e a cliente vai embora. Com isso, muitas clientes criaram a mentalidade de que tratamento não faz efeito, mas tratamento faz efeito, ele dá muita diferença. Por quê? Porque quando você utiliza o princípio ativo correto, adequado ao tipo de cabelo, você vai ter muito resultado, muito desenvolvimento, certo? Então, o que eu quero deixar para você é que você venha pensar como um profissional de alta performance. O que é um profissional de alta performance? É aquele profissional que ele é pesquisador, ele quer identificar a dor do cliente, ele quer ouvir o cliente, ele quer entender o cliente, ele quer resolver o problema do cliente. Lembrando que quanto mais problemas do cliente você resolver, mais ele vai confiar em você. Então, vamos lá. A análise, como nós já vimos, ela é uma busca, certo? Por aquilo que o cliente tem, pelo histórico do cliente, uma inspeção do histórico do cliente. Você vai fazer uma análise, você vai identificar ali a parte alimentar do cliente, a parte nutricional. Por quê? Porque a nutrição do cabelo ela começa de dentro para fora. Se o seu cliente tiver deficiente de alguma vitamina, vai refletir diretamente no fio dele, certo? Depois nós vamos analisar a saúde do meu cliente. Por que é importante avaliar a saúde do meu cliente? Fazer perguntas, colher esse histórico dele de vida. Por quê? Porque pode interferir. Problemas hormonais, por exemplo, podem causar quedas de cabelo, certo? Falta de água, por exemplo, como a gente estava falando da parte nutricional, ela pode causar também uma desidratação do fio, gerando frizz no cabelo, tá? Então, é importante que você colha as informações. Os problemas, por exemplo, emocionais também podem levar à queda, porque diminuem, né, a serotonina, aumenta os níveis de cortisol, o estresse também pode causar queda de cabelo. Então, é importante você criar esse diagnóstico junto com o cliente para que ele possa entender o que é que nós podemos cuidar e o que é que ele precisa cuidar, certo? Depois disso, nós vamos identificar o couro cabeludo e nós vamos identificar a haste. Voltando aqui um pouquinho também sobre a questão dos problemas pessoais, é bom que o cliente crie um pouco de confiança em você e ele vai entender que você tá ali para poder ouvi-lo, tá ali para poder escutá-lo. E isso é muito importante porque é uma interação, é uma entrega, certo? E esses dados eles precisam ficar bem guardados, bem seguros com você, porque são coisas pessoais, tá? Então, depois disso, análise do couro cabeludo e análise da haste. Eu vou identificar se a glândula sebácea da minha cliente está produzindo excessivamente, ou seja, o couro cabeludo dela está oleoso, se está produzindo pouca sebosidade, ou seja, o couro cabeludo dela está seco, e se essa glândula estiver funcionando normal, nós temos um couro cabeludo normal. O couro cabeludo é pele, tá? Então, essa pele ela pode produzir sebo demais e ela pode produzir sebo de menos. Então, se ele produz muito sebo, eu vou precisar lavar e higienizar esse cabelo com um pouquinho mais de frequência. Se produz menos sebo, eu vou precisar lavar esse cabelo com menos frequência. Se é normal, numa quantidade, ali numa frequência normal. Vamos lá. Depois que eu analisei o nível de sebosidade do cabelo da minha cliente, para eu poder ali depois estar equilibrando esse nível de sebosidade, eu vou identificar se o couro cabeludo dela tem alguma afecção, se tem algum problema. Então, dentro disso, eu vou fazer análise de caspa, seborreia, dermatite, se tem alguma irritação, se tem queda, se ela tem alguma cicatriz no couro cabeludo. É importante esse diagnóstico junto com a cliente. Por quê? Se ela apresentar caspa, se ela apresentar seborreia, você precisa explicar para sua cliente que ela precisa higienizar esse cabelo com mais frequência para diminuir a tendência à caspa e a seborreia. A dermatite, ela já requer um pouco mais de cuidado, então um diagnóstico médico é importante, porque dependendo se for provocada por fungos, por exemplo, é necessário entrar com medicamento. Então por isso que a nossa análise ela é tão importante. E depois
As irritações também podem ser ocasionadas por coceiras no couro cabeludo, tá? Que podem ser provocadas por falta de higienização do couro cabeludo, ou seja, a cliente não tá lavando o cabelo de tempo em tempo quanto precisa, tá? E depois nós temos a análise da haste. Na análise da haste eu vou identificar se a haste dela é oleosa, se a haste dela é seca, tá? Ou se essa haste é ressecada. Por que é importante fazer essa análise? Se a cliente possui, por exemplo, couro cabeludo oleoso, ela pode ter o meia ponta seca, sim, que é o famoso cabelo misto, tá? Ela pode ter um couro cabeludo normal e ter um fio com tendência a seco, ou seja, o nível de oleosidade ele não chega até as pontas, tá? Então, o que pode acontecer? Com o uso de químicas, o cabelo pode apresentar também o ressecamento. Existem 3 graus de ressecamento. O primeiro grau é aquele grau em que a cliente não tem química nenhuma no cabelo virgem, e ela foi pro mar e ela retornou e ela tá sentindo o cabelo dela tá sem maleabilidade, sem penteabilidade, ela tá agarrando, tá? E esse cabelo tá áspero, ela tá sentindo que ele tá sem vida, sem brilho. Então esse é o primeiro grau de ressecamento. Então esse tipo de cabelo nós vamos entrar com princípios ativos para poder estar tratando a cutícula, a parte externa do fio, certo? Para poder fortalecer a proteção desse cabelo para que ele não venha perder nutrientes. O segundo grau já está um pouco mais adentrado da cutícula, nas camadas mais internas da cutícula. E o que vai acontecer com esse cabelo? Esse cabelo, ele já tem um pouquinho mais de dano. Ele já pode apresentar, por exemplo, o cabelo um pouco mais claro, certo? E esse cabelo pode estar apresentando aí dificuldades também na hora de pentear. Ele pode estar apresentando também um pouquinho de pontas duplas. Então, já é um grau de ressecamento um pouquinho maior. Pode apresentar nozinhos, pode apresentar manchinhas brancas, que são tricorrex nodosa, que são os nozinhos, tricoptiloses, que são as pontas duplas, e a tricorrexis nodosa, que são as manchinhas brancas. E o que vai acontecer? Esses 3 tipos, eles de doenças da haste, já vai te dar um norte do que você precisa fazer. Por exemplo, tricoptilose, que são as famosas pontas duplas. A tricoptilose, ela é provocada por falta de óleo nas pontas do cabelo. Então essa ponta ela fica tão ressecada que ela se parte, certo? A triconodose é causada por tração, porque a pessoa amarra muito o cabelo, então pode causar nós e precisa também ser cortado. As manchinhas brancas, que são as tricorrexis nodosas, elas já começam a dar indício de rompimento da fibra. Esse cabelo está tão prejudicado nas pontas que ele vai quebrar, tá? Então, o que acontece? No grau 3, esse cabelo ele vai apresentar isso. Ele pode apresentar vários tipos de afecções da haste, ele pode apresentar dificuldade na hora de pentear, a cor pode estar mais desbotada do que o comum, do que o convencional, pode apresentar falta de elasticidade da fibra, ou seja, a fibra está muito dura, rígida, tá? Então ela parte com facilidade, como também pode apresentar excesso de elasticidade, como no caso das luzes, quando há uma descoloração excessiva, tá? Então é importante estar identificando isso junto com a sua cliente para você mostrar para ela que o cabelo dela precisa de cuidado, precisa de um acompanhamento, e você é um profissional habilitado para isso, tá bom? Depois dessas identificações, nós vamos partir para a parte de tratamento. Como que eu faço o diagnóstico? Como que eu vou criar um protocolo para cada tipo de cliente? Por exemplo, as clientes que apresentam o grau 1 de ressecamento, elas precisam de nutrientes. Então, as máscaras de tratamento, elas já vão ser suficientes para que você possa estar devolvendo o brilho, a maciez e fortalecendo a cutícula do cabelo dela. As clientes que possuem o grau 2, que é um grau um pouquinho mais severo do que o primeiro grau, que já começa a apresentar algumas afecções da haste, algumas doenças da haste, mas de uma forma mais sutil, nós já iniciamos com as nutrições, porque o grau de ressecamento está maior, é necessário que seja utilizado as nutrições, os produtos que tenham óleos, manteigas, tá? Depois, no grau 3, se é uma cliente, por exemplo, que tem um grau 3 de ressecamento, esse cabelo dela já precisa de muitos nutrientes, ele já precisa de aminoácidos para reconstruir a fibra, ou seja, a fibra está tão danificada por dentro que é como se ela tivesse oca, então precisa recompor esses princípios ativos dentro da fibra, que são os aminoácidos.
Então nós vamos utilizar os SOS, nós vamos utilizar as cauterizações que vai recompor essa fibra. Então, eu identifiquei qual é o grau de ressecamento da minha cliente e eu vou identificar quais são os princípios ativos que eu preciso para poder estar criando o protocolo para ela. Semanal, quinzenal, o período vai de acordo com a necessidade. Por exemplo, a minha cliente ela não tem um grau de ressecamento alto. Eu posso criar um protocolo para ela de 15 em 15 dias. A cada 15 dias ela vem ao salão fazer um tratamento. Mas em casa, uma vez por semana, ela faz uma hidratação com o produto Home Care próprio para o cabelo dela, certo? A cliente já está com grau 2, ou seja, já está com grau mais alto. Eu já posso criar um protocolo semanal para ela e ela também vai hidratar esse cabelo em casa, tá? Caso ela queira lavar o cabelo em casa, ela vai estar fazendo um tratamento em casa. A minha cliente está com grau severo, terceiro nível de ressecamento. O que vai acontecer? Eu preciso que essa cliente lave o cabelo só no salão, ela não pode lavar o cabelo em casa. Por quê? Porque ela não pode desperdiçar os princípios ativos que eu coloquei aqui no salão. Então, quanto mais ela segurar esses princípios ativos dentro do fio dela, mais efeito ele vai fazer. Então, é muito importante a conversa com o cliente, o diagnóstico, porque você vai explicar para ele o que é que ele vai fazer, como que ele vai estar trabalhando. E nós temos também a linha Home Care. Eu vou indicar para o meu cliente aquilo que ele precisa. Por exemplo, grau 1 de ressecamento. Tá sutil, tá suave. O cliente tem cabelo virgem, por exemplo. Ou tem alguma química muito suave, como por exemplo, só coloração. O cabelo dela tá num estado muito bom. Só tá um pouquinho ressecado. Nós vamos entrar com hidratação no cabelo em casa, uma vez por semana. Um reparador de pontas e um bom finalizador. Ou um óleo nobre e um bom finalizador. Depois, grau 2, nós vamos partir já, vamos fazer tratamentos semanais. Então, a cliente, quando for hidratar em casa, ela vai usar uma máscara que tenha também os princípios ativos que eu tô colocando aqui no salão para casar esses princípios ativos. Ou então, um outro princípio ativo que vai também ajudar a intensificar ali o meu resultado que eu tô fazendo no salão, junto com o finalizador e com um bom óleo finalizador também, ou óleo nobre, ou reparador de pontas. Lembrando que reparador de ponta ele é a base de silicones, então é só para as pontinhas mesmo, para evitar ponta dupla, prevenir e para ajudar a manter a água dentro do fio. O óleo nobre ele já cria uma película e ele vai reforçar ali para que essa água não saia do cabelo, evitando a desidratação do fio. Depois tem o grau 3. O grau 3 eu já preciso acompanhá-lo inicialmente no primeiro mês, nas primeiras 4 semanas. Depois, esse cliente, ele vai fazer um tratamento em casa, ele vai fazer a manutenção em casa, porque esse cabelo já vai estar aí bem recuperado. E vai fazer tratamentos aí 2 vezes por semana. Você pode falar uma vez por semana, periodicidade, ou a 2 vezes por semana em casa, utilizando também uma linha específica para o cabelo dele com aminoácidos, que vai fortalecer o fio. E óleos também. Tá? Então, você vai criar o seu diagnóstico, você vai criar um protocolo personalizado para esse cliente. Não, a minha cliente, o couro cabeludo dela é normal, a haste dela tá seca, apresentando pequenos ressecamentos. Então, ela pode fazer um protocolo de hidratação que vai funcionar muito legal. Agora, a minha cliente tem o couro cabeludo oleoso, mas a haste dela tá seca e apresenta graus médios de ressecamento. O que vai acontecer? Eu preciso fazer um tratamento um pouco mais intenso nessa fibra do cabelo. Eu preciso segurar um pouco mais de princípio ativo, eu preciso de nutrição. Esse cabelo está desnutrido, eu preciso nutrir esse fio com água e óleo. Ele não está só desidratado, ele está com falta de água e óleo, nutrientes, manteigas. Então eu vou devolver isso para esse cabelo e ela vai estar aí acompanhando a cada 15 dias ou semanalmente no salão. E quando ela for lavar em casa, essa cliente ela vai utilizar os nutrientes que casam com aquilo que eu estou aplicando aqui no salão. Não, minha cliente está com grau severo. Ela só pode lavar o cabelo aqui no salão porque ela não pode lavar em casa, porque ela não pode utilizar nada em casa. Então esse cabelo já não precisa mais nem de hidratação e nem de nutrição. Esse cabelo precisa de reconstrução. Então você já vai entrar com princípios ativos à base de aminoácidos para fortalecer essa fibra capilar para ela não vir a se romper, tá bom? Então esses são os tipos de cronograma. A periodicidade vai ser definida de acordo com o grau de ressecamento do fio, da necessidade e também da disponibilidade da minha cliente. E eu vou indicar um home care para ela de acordo com a necessidade dela. Por exemplo, couro cabeludo dela é oleoso. Ela precisa utilizar um shampoo
que vai remover o excesso de oleosidade do couro cabeludo dela para que ela não precise ficar lavando todos os dias, pelo menos um dia sim, um dia não, ou a cada 2 dias. Esses shampoos transparentes, eles têm essa capacidade de fazer um pouquinho de remoção maior. Então vai facilitar e não vai deixar o couro cabeludo dela oleoso e nem o cabelo dela pesado. Já a minha cliente que tem o cabelo normal, ela precisa de um shampoo que nem seja muito transparente e nem seja muito leitoso. É um shampoo meio termo. O que vai acontecer? Ele vai equilibrar o nível, já que a glândula dela já é equilibrada, então ele vai manter esse nível equilibrado. Ela vai poder lavar a cada 3 dias, a cada 4 dias e vai ficar ok. Não vai deixar pesado, não vai deixar o cabelo dela, ficar com aspecto ressecado, tá? Por quê? Porque esse shampoo é apropriado para o couro cabeludo dela. E a cliente que possui couro cabeludo seco, ela já precisa de um shampoo mais leitoso, que tem ativos hidratantes. E esses ativos, eles são importantes. Por quê? Porque ele não vai deixar causar um ressecamento no couro cabeludo dela e também não vai prejudicar o fio. Lembrando que o couro cabeludo, o shampoo é pro couro cabeludo. Ele tem que ser limpo com shampoo. Não precisa de você ficar esfregando o cabelo todo com shampoo. A própria água do couro cabeludo, ela já vai descer e já vai fazer a remoção da sujidade nos fios, tá bom? Então, entendi o couro cabeludo, identifiquei qual é o tipo de shampoo, já identifiquei qual é o tratamento que eu vou fazer e eu já identifiquei qual é o home care adequado para minha cliente. Eu vou partir para finalização. Eu vou escovar esse cabelo, vou fazer uma escova terapêutica. Essa escova terapêutica, como ela é feita? Nós vamos aplicar o produto no lavatório da máscara, vamos enluvar esse cabelo ou na cadeira ou no lavatório, vamos deixar agir a máscara, deixou agir, você vai enxaguar muito, até você sentir o cabelo rígido, ou seja, que não tem produto nenhum. Depois disso, eu vou tirar o excesso de água apertando com uma toalha, eu vou dividir o cabelo e vou iniciar a escovação. O cabelo precisa estar úmido, não pode fazer pré-secagem, porque eu preciso da água dentro desse fio e eu preciso garantir que esse fio tenha água. Por quê? Para preservar o princípio ativo que foi colocado dentro da fibra. Não posso encostar o secador na fibra do cabelo e de preferência escovas à base de madeira, tá? Sem metais ou sem cerâmicas por dentro. Por quê? Porque vai ajudar a fazer uma selagem, mas não vai aquecer excessivamente esse fio. Porque a cerâmica e o alumínio, eles têm essa função de aquecer mais o fio, tá? Então não pode encostar no cabelo para poder deixar com que ele seque mesmo, vai secando ele de uma forma bem mais natural. E você vai conseguir, caso esse cabelo tenha uma raiz, você vai conseguir fazer um estiramento desse cabelo, ou seja, vai alisar ele com muita facilidade, porque a água ajuda nisso. Ela não dificulta o nosso processo, muito pelo contrário, você vai sentir que o cabelo secou de verdade e você vai ver que a sua escova vai ter muito mais durabilidade. Terminou, escovou o cabelo todo, o que nós vamos fazer? Chapinha. O questionamento sempre é esse: posso usar chapinha? Não posso usar chapinha? Então, a chapinha, a prancha, né? Ela serve para selar o fio. Porém, nesse caso, nós não precisamos selar esse produto, ele já está e a cutícula já está fechada. Então, o que vai acontecer? Você só vai utilizar a chapinha na última da última necessidade. Por quê? Porque se eu colocar a chapinha ali, o cabelo já está seco, o nutriente já está no lugarzinho dele, adequado, a cutícula já está seladinha, eu não preciso da chapinha para isso. O que vai acontecer? Vai queimar essa fibra, vai acabar removendo os princípios ativos que você colocou dentro do fio. Mas caso a cliente deseje, só para dar uma selada, por exemplo, se a raiz estiver um pouco alta e a cliente já tiver um tempo que não faz a química, que não reduz o volume, o que você pode fazer? Você pode pranchar uma vez cada mecha. Não pegue mecha muito fina, uma mecha média, na espessura média, e você vai pranchar da raiz até a ponta esse cabelo uma vez só, certo? Para quê? Para não remover o princípio ativo que você colocou dentro do fio, tá? Depois, se for o caso de selar, você vai utilizar um finalizador, um óleo, de preferência um óleo nobre, que vai te dar sustentabilidade, ou seja, ele vai selar todo aquele princípio ativo dentro da fibra do cabelo e vai ajudar a manter ele ali dentro por mais tempo. Por isso a importância do óleo nobre ou reparador de pontas, ok? Finalizou, ok, liberou a cliente. Ela vai retornar na próxima semana para poder fazer ou daí a 15 dias ou daí a 21 dias, de acordo com o período que você identificou. E você vai perguntar para ela, se ela gostou, você vai perguntar para ela, vai pedir um feedback para ela, para que ela possa estar ali falando com você o que ela gostou, o que ela não gostou, se deu resultado, se ela sentiu diferença, se a escova durou, e vocês vão ver o quanto a escova vai durar,
tá bom? A escova terapêutica, ela nos facilita muito, tanto para tratamento, como no dia a dia mesmo, você trocando o hábito de escovar o cabelo pré-secando muito e você utilizando ali essa técnica, você vai ver a durabilidade de sua escova e até na hora da modelagem também ela facilita bastante, tá? Mas ela é específica para tratamento. Porque posso fazer sem ter tratado o cabelo? Pode, você pode fazer escova terapêutica sem ter tratado o cabelo. Você não vai estar queimando a fibra do cabelo, você não vai estar prejudicando, muito pelo contrário, você vai estar evitando o ressecamento desse fio, tá bom? Então é muito importante que você cuide bem do cabelo da sua cliente, porque através do cabelo dela, outras clientes virão com certeza, e ela vai entender que esse cabelo ficou saudável, e além do resultado bom, ela vai te trazer novas clientes, porque com certeza ela vai divulgar o seu trabalho, tá bom? Então, é isso aí, até aqui por enquanto, nós vamos aí continuar nos falando, e nós vamos falando mais sobre o cronograma capilar e escova terapêutica. Qualquer dúvida, pode deixar aí que eu vou te responder.